O fim do mundo começou na Argentina. É isso mesmo que vocês ouviram. O apocalipse dessa vez não se passará em uma cidade famosa dos Estados Unidos. Dessa vez, o cenário é a Argentina, algo inédito que vale a pena ser assistido. Eu sou NS e esse é mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo vamos falar sobre a série que está dando o que falar, O Eternauta. Baseada na clássica HQ homônima de Hector Germán e Francisco Solano Lopes, publicada originalmente em um semanário argentino entre 1957 e 1959, O Eternauta é uma bem-vinda produção desenvolvida e dirigida por Bruno Stagnaro, estrelado por Ricardo Darín, que em 6 episódios mostra como é importante saber o verdadeiro significado da palavra adaptação, fugindo de inúteis transliterações que sequer conseguem compreender que a mera mudança de mídia já existe alterações das mais diversas naturezas. Mas é importante deixar claro que não estamos diante de uma minissérie e os 6 episódios que foram ao ar cobrem mais ou menos o que podemos chamar da primeira parte dos quadrinhos originais. Ou seja, o início do apocalipse visto a partir do ponto de vista de Juan Salvo, sua família e amigos que sobrevivem à nevasca tóxica, que é apenas o primeiro estágio de algo muito mais amplo. A verdadeira grande alteração promovida pela adaptação de Bruno foi sua escolha em trazer a narrativa para o tempo presente, evitando os gastos, normalmente bem mais altos de uma produção de época. Essa modificação em nada afeta esse começo da série. Se considerarmos apenas o primeiro texto da HQ, em nada influencia na profunda crítica que os autores destilaram contra ditaduras, golpes militares e a interferência externa na soberania de outros países. No entanto, a atualização de O Eternauta arrisca esvaziar esse teor político na medida em que a história continue, já que o contexto da época em que os quadrinhos foram escritos inexiste aqui e a transformação de Salvo em um veterano da Guerra das Malvinas não me parece ter a capacidade de trazer esse assunto à tona e nem funciona bem dentro da narrativa, pois não agrega muita coisa. A falta de exploração do início do fim do mundo como se conhecemos como Salvo, família e amigos isolados em sua casa no subúrbio de Buenos Aires, é o ponto mais forte desta primeira temporada. Como se o autor tivesse percebido o potencial inexplorado dessa premissa e tratado de trabalhá-la com afinco. Sei que hoje em dia essa base narrativa está longe, muito longe de ser novidade, considerando o tanto de obras pós-apocalípticas que estão disponíveis por aí. Mas tenho para mim que Bruno estava bem ciente disso e fez algo corajoso. Reduziu as caracterizações e sequências de ação ao básico humano, extirpando traços de heroísmo e focando em uma abordagem genuína, na base do doa a quem doer. Por mais que porventura viremos o nariz para ela, dizemos para nós mesmos que nunca faríamos algo assim ou assado, em uma reação natural que tende a achar que somos melhores do que realmente somos. O Juan é um homem calado, introspectivo e até antipático, cuja maior qualidade é ser um bom atirador, algo explicado por ter sido soldado, mas que poderia ter facilmente qualquer outro tipo de lógica por trás, e que, quando a nevasca mortal começa a cair em Buenos Aires, completamente nas sombras depois que um pulso eletromagnético acabou com toda a eletricidade e eletrônicos, tem apenas um único pensamento, que é achar sua filha. Ele acha que pode estar com sua ex-esposa, Helena, o que o leva a basicamente ignorar tudo e a todos ao seu redor, imediato para sair de onde está com um traje hermético que, na HQ original, é uma roupa de mergulho, modificado e que se tornou símbolo da resistência argentina contra a opressão, mas que aqui é uma máscara de gás,
com um capuz plástico, casaco, calças, luvas e botas, algo mais comum de se encontrar no dia a dia. Seus amigos também ficam chocados, e o principal deles, Alfredo, dono da casa onde estavam jogando o truco semanal deles, torna-se basicamente um ditador, preocupado em ilhar-se completamente do mundo exterior, não se importando com mais ninguém que não esteja em seu imediato círculo de relações. Isso se a pessoa concordar com ele, claro. É importante dizer que os primeiros 17 minutos introdutórios com esse jogo de truco chega a ser bastante chato, mas não desistam da série. O egoísmo do dono da casa passa a permear de uma maneira ou de outra a todos os sobreviventes do genocídio gelado, ocasionado por forças que todos ignoram. Apenas as mulheres do elenco olham o mundo de maneira um pouco menos binária, algo que os machistas de plantão interpretarão como ataques pessoais à sua condição de homem, mas que apenas reflete a realidade do cotidiano em que a temperança feminina é capaz de mover mundos e atenuar conflitos. Esse olhar pessimista do autor, que na verdade é realista, funciona muito bem para sintetizar sua própria versão da HQ original. O showrunner opõe a visão coletiva e positiva para o egoísmo, de um mundo moderno em que a tendência é todo mundo olhar para seu próprio umbigo, enquanto digita bobagens em redes sociais. O Eternauta, pelo menos nessa primeira temporada, é uma série que não faz nenhum herói despontar, com qualquer ato que possa ter esse verniz vindo apenas a muito custo. Além disso, o roteiro consegue cultivar bem o mistério. O que afinal está acontecendo? Esta pergunta fica quase que completamente sem resposta até o final, deixando até mesmo a lógica por trás do próprio título da série para um segundo momento, ainda que polvilhando uma breve pista no encerramento do 6º episódio. Diria que essa é outra ousadia do autor, que evita entregar de bandeja tudo o que está por trás dos acontecimentos, negando aos mais afobados aquela recompensa fácil. Claro, há situações suficientes para qualquer telespectador minimamente experiente criar um quadro razoavelmente claro do que é mostrado, mas só mesmo tendo lido a HQ é que é possível entender de verdade tudo que há para ser entendido. Algo que, não tenho dúvida, será esclarecido na segunda e última temporada. Para além de atuações fechadas que constroem personagens desagradáveis e roteiros que mantêm os ases na manga, características que reputo muito positivas. Há que se falar da direção de arte e fotografia. Maria Battaglia e Julián Romero trabalharam as externas e os cenários construídos de maneira exemplar, sem criar nenhum tipo de solução de continuidade para Buenos Aires silenciosa, vazia e assustadoramente branca que vemos ao longo de 5 dos 6 episódios da temporada, com a neve prática caindo com tanta constância que chega até dar aflição. A fotografia de Gaston Giraud é claustrofóbica e sombria mesmo durante o dia em espaços abertos. A desesperança que ele transmite é constante, e quando ele trabalha em espaços fechados, nos sets da produção, ele não se furta em usar iluminação mínima para manter a imersão e o realismo de uma cidade apagada. Usar aquele tipo de escuro desnorteador que alguns diretores de fotografia confundem como arte, até mesmo cenários digitais, capturados por meio de filmagens reais, projetadas em telas, cobrindo o fundo de sets especialmente criado para isso. Tecnologia recente, mas que se difundiu com a velocidade alucinante. Funcionaram sem criar nenhum tipo de quebra de realismo. E o que dizer dos efeitos especiais? Sem mencionar em que eles foram mais pesadamente utilizados, temos um bom exemplo de que menos é mais.
o uso de computação gráfica e, creio eu, alguns efeitos práticos aqui e ali é poupado, até mesmo cirúrgico, somente quando absolutamente inevitável para a narrativa caminhar de maneira que precise caminhar para que a HQ ganhe vida na telinha. Há peso e textura no que é mostrado, com a fusão com os cenários físicos e com o elenco não fazendo feio mesmo quando comparada com sucessos de bilheteria de centenas de milhões de dólares que, como de costume, prezam pelos fogos de artifícios e se esquecem da história. Em O Eternauta, ao revés, histórias e as caracterizações vêm no lugar onde deveriam vir, ou seja, na frente, com os fogos de artifícios sendo empregados em seu favor, como algo a mais, e não em substituição ao que realmente importa, o que abre espaço para bons momentos de tensão e uma história visualmente hipnotizante. Será interessante ver se a segunda temporada trará os comentários críticos da história original, mas para a superfície, pois seria uma pena que, pela ausência de contexto histórico, isso ficasse perdido na adaptação. No entanto, mesmo que a intenção original dos autores acabe invisível, que é sinceramente o que eu acho que acabará acontecendo, fato é que a versão audiovisual de O Eternauta ainda tem muito a oferecer, especialmente no que se refere à sua pegada seca, fria e desesperançosa sobre a natureza humana. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de curtir, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Essa coisa controla as pessoas.